Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo meio informal aqui, até com a camisa da minha equipe de corrida, né? Porque alguns amigos me fizeram uma pergunta: qual está sendo o meu comportamento com essa catástrofe, vamos dizer assim, mundial, que é essa pandemia de coronavírus, tá? Então eu resolvi escrever algumas coisinhas, algumas teorias bem rápidas, para que a gente tenha uma ideia e saber como se comportar num cenário devastador, digamos assim, tão adverso, e não tomar decisões precipitadas, não sair na hora errada, não entrar na hora errada no mercado financeiro. Então vamos lá. Quando a gente investe, quais as perguntas que a gente faz, né? Você vai no gerente do banco, ou quando você vai investir por conta própria, você mesmo faz a sua pergunta: quanto eu vou ganhar? Essa é a principal. Qual o risco que eu corro nesse investimento? E terceiro, quando eu precisar desse dinheiro, como eu vou fazer com que ele venha para minha mão de maneira imediata? Então essas são as perguntas que a gente faz. Bem, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia, né? Já houve outras pandemias no mundo. Uma das histórias mais que tem mais no histórico é do ano de 130 e pouco depois de Cristo, né? Tem as pandemias bíblicas, né? Mas eu acho que essa é um pouco diferente, porque depois da grande industrialização do mundo, essa talvez foi a maior. Teve a gripe espanhola, né? Mas você lembra que não tinha o principal vetor que eu considero hoje, que são as viagens aéreas. Nós somos hospedeiros, mas o vetor é o movimento humano, né? Então, antigamente, vamos voltar 200 anos, para você vir da Europa para cá, você levaria um mês. Então, não chegava a virar uma pandemia, ou seja, em vários continentes. O que ocorria era epidemias na Europa, na Ásia. De pandemia grande mesmo que a gente tem da modernidade agora é o SARS-CoV-1, né? Esse agora é SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-1 em 2002. Em 2009 nós tivemos uma pandemia de H1N1, que é a gripe suína, que é outro tipo de vírus, é o influenza, né? 2012 teve o MER, que é do Mediterrâneo, é um corona também, e agora esse corona, que causa a doença Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Então são 5 tipos de corona, mais ou menos, que tem: o alfa, que é o E2, o beta, o SARS-CoV-1, o MER e agora o SARS-CoV-2. O grande problema é que ele é via respiratória e transmite extremamente rápido, então assolou aí o planeta todo. Não adianta eu falar aqui, todo mundo está vendo isso toda hora, né? E pegou de cheia no mercado financeiro, né? O grande problema desse vírus, como eu vi alguns especialistas falando, é que ele não acometeu só a pessoa, ele acometeu uma grande estrutura mundial, política. Você vê briga política de esquerda com a direita, e assim vai presidente contra o presidente e tal. Um problema financeiro, né? Que realmente o mercado financeiro mundial caiu, né? A produção de quase tudo também caiu, e o impacto também em vidas humanas, que é o que a gente mais quer que acabe com isso, debelar essa pandemia para deixar de morrer gente, que infelizmente já morreu muita gente. Então, voltando àquelas perguntas: quando eu faço investimento, quanto eu vou ganhar, quais os riscos e quando que eu transformo o investimento em dinheiro na minha mão. Existem métodos, modalidades métricas, tá, para fazer a gestão disso tudo aí. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, existe método para você gerir uma carteira, o seu retorno esperado e o seu risco. Carteira de investimento é ter mais que 2 ativos. Digamos que você tem uma poupança e um CDB, já é uma carteira. Bem simples, mas já é uma carteira. Tendo mais que um, já é uma carteira de investimento. Então, tenho CDB, tenho uma poupança, tenho tesouro direto, e assim você vai diversificando a sua carteira. Existe algum ativo que não tenha risco?
existe. Teoricamente, é o título de curto prazo do governo americano, tá? Porque o governo americano tem o poder de produzir a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Ninguém pode produzir dólar a não ser o governo americano. No Brasil, a gente considera o investimento seguro a letra financeira do Tesouro, tá? Sempre que o risco é baixo, o rendimento também é baixo. Então, para você ter um rendimento alto, você tem que aumentar o seu risco. Não tem como você ter um ativo que tenha um bom rendimento com risco baixo. Isso não existe, tá? É inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Aumentou o rendimento, aumentou o risco. Existem 4 tipos de risco quando você investe. O risco de crédito, que é o de crédito, é de você não receber em dinheiro ou uma mercadoria. Por exemplo, você comprou alguma coisa na internet. Esse computador aqui que está na minha frente não recebeu um risco de crédito. Você deu um crédito e a pessoa não honrou. Você comprou um título de um banco e o banco não honrou. Isso é um risco de crédito. Risco de liquidez. Risco de liquidez é aquilo, você tem o ativo, você tem o rendimento, mas quando você quer transformar em dinheiro, você não consegue. O mais difícil, um dos mais difíceis considerado é o imóvel. Você tem uma casa, quando quer vender, não é assim, do dia para a noite. Você vai demorar, como diz, vai camelar para vender e às vezes ainda perde dinheiro. Risco operacional é quando você, por exemplo, compra um ativo de uma empresa e essa empresa, a engrenagem dela não está funcionando direito. Por exemplo, naquela época a JBS deu uma queda, porque houve um problema operacional com a JBS. Né? Problema de Brumadinho agora com a Vale há um ano, né? Então, é um problema na engrenagem, digamos assim, na gestão, na administração, no próprio desenrolar da empresa. E o outro é o risco de mercado. Mercado significa, vamos, a grosso modo, compra e venda. Então, é o risco que agora, com a epidemia, com a briga do Trump no início do ano com o Irã, né, e aquela briga dele com a China, que agora o coronavírus parece que anulou tudo isso, né? Então, esse é o risco de mercado, é a compra e venda realmente. Então, são esses 4 riscos que a gente falou, que são os riscos inerentes ao investimento. Os riscos eles são também classificados nos riscos sistêmicos e nos diversificáveis. O que quer dizer isso? Risco diversificável é aquele específico, é aquele de um determinado setor. Por exemplo, a gripe aviária pegou de cheio o mercado de frango. Então pegou JBS e todas as empresas que trabalham com frango. Isso alterou o mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil? Não, claro que não, né? Então, o diversificado é aquele que, à medida que você vai aumentando os seus ativos em setores diferentes, vai perdendo. Por isso que é diversificável. Ou seja, se você diversificar os seus ativos, você não vai ter risco com esse tipo, com o diversificável. O sistêmico, não. O risco sistêmico, pessoal, não tem como se livrar dele quem investe no longo prazo. Não tem. Ponto. E a gente está vivendo justamente isso, que é essa pandemia do coronavírus. Não interessa o que você usou, se você diversificou, o mecanismo que você usou para proteger a sua carteira, não interessa. O sistêmico pega todo mundo, todos os setores. Um setor mais, outro menos, mas pega todo mundo, tá? Dá uma olhadinha nesse gráfico aí. Então veja só, pessoal, esse gráfico aí mostra bem que existe um limite de empresas, tá, de ativos que você consegue anular o seu risco diversificável. Depois daí em diante, não interessa se você vai aumentar o número de ativos em setores diferentes, não interessa. Vai ficar sempre o risco, que é o sistêmico, ou seja, o não diversificável. Então isso é muito bom saber. Mesmo que você diversifique a sua carteira, ainda assim tem risco. Antes de falar no que eu fiz da minha vida com essa queda dessa bolsa aí, vamos falar um conceito muito importante: reserva de liquidez.
Se você entrou nesse mercado financeiro e não tem reserva de liquidez, você agora está com problema, tá? Muito problema. O que é a reserva de liquidez? Aquela aplicação, aquele investimento, desculpa, que ele se transforma rápido em dinheiro e que não sofra flutuação do mercado. São basicamente as rendas fixas de liquidez rápida, diária de preferência. Tem colega que diz que usa como reserva de liquidez fundos imobiliários. Está errado. Fundo imobiliário, por menos volátil que seja, ele é renda variável e ele sofre influência direta na bolsa. Se o Ibovespa cai, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele cai. E a maioria dos ativos cai também, por medo do mercado. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tenta entender muito o mercado, que às vezes ele é meio doido, tá? Você não consegue entender, não tem uma lógica às vezes. Tem muita coisa que tem lógica, tem estudo, mas o psicológico, alguns autores dizem que o psicológico ele está responsável por 90% a 95% do mercado. Só 5% é estudo. Então, não tem como explicar como uma empresa, por exemplo, o fundo imobiliário, escolar, cai quando o Ibovespa cai. Talvez seja medo, todo mundo tira o seu dinheiro e ele cai. Então, fundo imobiliário, qualquer renda variável não serve como reserva de liquidez. Se você usou isso, você vai perder muito dinheiro agora. Reserva de liquidez, pior, a poupança já é uma reserva de liquidez. CDB, reserva de liquidez, letra é tesouro direto e assim vai. Tudo que seja renda fixa não pode ser renda variável. Justamente a reserva de liquidez é para nessa hora ou você precisar gastar com uma urgência ou você comprar o que está barato. Essa é a função. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a prática mesmo. Se você olhar o gráfico da Bovespa, eu posso até pedir para colocar, dá uma olhadinha aí, tá vendo aí? A Bovespa caiu em média 40% do início do ano para cá. Se você tinha uma carteira bem diversificada, balizando ali o Bovespa, né, um rendimento bem passivo, mas que fique ali seguindo o Bovespa, se você tinha 100 mil, você só tem 60. Então quem não está preparado vai se matar, né? Vai se desesperar, vai vender e dizer eu não quero mais perder. Então o Bovespa caiu em média 60%. A curva é gigante, né? Alguns fatores, alguns setores vão ser mais acometidos durante essa crise. Eu não sei quando essa crise vai terminar, eu não sei qual vai ser o impacto dela, né? O que causou e o que vai causar. Se alguém disser que sabe, está mentindo. Ninguém. O mundo não sabe como vai ser o desenrolar disso aqui para frente. Tá? Então a gente vai levando mais ou menos o barco como se fosse mais uma pandemia, mais uma crise e pensando sempre no longo prazo. Mas eu não sei como vai estar daqui a 5 anos. Antigamente era um pouquinho mais previsível, né, o futuro. Nunca é previsível, mas era um pouquinho mais. Agora não. Agora não tem como prever nada. Se algum especialista, você está vendo na televisão, tem um monte de gente fazedor de opinião, fazedor de continha, de gráficozinho, mas na verdade não sabe nada, tá? Tem muito nome, mas sabem muito de mercado, mas não sabe nada do futuro, tá? E só o pessoal da quiromancia aí, os esotéricos que acreditam nisso, que vai trilhar um pouquinho. Mas no mercado financeiro, pessoal, não tem como. Hoje a China, hoje nós estamos no dia 29/3, a China começou a melhorar já, né? Então ela vai começar a melhorar a economia dela, mas ela depende dos Estados Unidos e Europa. Então os Estados Unidos e Europa estão afundando e a China está subindo, está melhorando ainda, né? E ninguém sabe se a China vai ter um aumento daqui para frente de casos, porque está tendo muito caso importado, né? E eu creio que não, porque ela já tem uma curva de aprendizado melhor do que a maioria dos países. Mas ela depende dos vizinhos para comprar o que ela produz. Se você não tem para quem vender, não adianta produzir. Mas vamos acreditar que vai melhorar. Então, empresas ligadas à aviação e a turismo, essas foram as principais impactadas, né? Ninguém viaja, turismo está fechado no mundo e depois que abrir, muita gente vai ficar com medo de entrar em avião, de estar contaminado, de pegar a doença lá no lugarzinho lá
na Europa e tal, muita gente, pessoal, eu a minha opinião, muita gente vai ficar com pavor de viajar pelo menos um ano depois que acabar essa epidemia. Então, setor aéreo e setor do turismo, como a CVC, né, a Azul, a Gol, vão sofrer. Companhias que trabalham com venda de comida, vamos falar assim, a grosso modo, commodities, né? Essas empresas, creio eu, que vão se restabelecer muito rápido. Primeiro, você pode deixar de comprar tudo, mas comida não. E a China tem alguns milhões, algumas milhões de bocas para alimentar. Então, JBS, empresa de commodities de soja, de café, essas empresas vão, creio eu, recuperar muito rápido. Principalmente que elas vendem, né, e elas recebem dólar, então elas estão vendendo em dólar. O dólar está alto, elas ganham muito. Isso não é tão fácil assim, essa receita não é só flores, tá? Porque algumas empresas têm a receita em dólar, mas tem a dívida também em dólar. Então, cobre um santo e descobre outro. Sempre que for comprar uma empresa, estudem muito bem isso. De onde ela ganha e como ela paga, né? As dívidas dela. Empresa de aviação, elas, imagina a Azul. Azul é a Gol. Elas ganham em real e pagam tudo em dólar. E além disso, nem tem gente pagando nem em real. Então imagina a situação dessas empresas para pagar lease de avião, manutenção, aeroporto, gasolina e tudo aí que está embutido aí nas empresas de aviações. Então dá uma olhadinha nesse gráfico da Vale que eu vou mostrar aqui. Então vamos ver aqui na tela, esse é o site investing.com, muito bom esse site, tá, pessoal? Esse é o gráfico do Ibovespa, o índice Ibovespa, que é aquele índice que é uma carteira hipotética das 30 a 35 ações, né? De maior liquidez, de maior peso na bolsa. Essa linha que eu botei azul é o mês de 1º de janeiro. Veja a queda que deu daqui para cá. Veja só, então isso aqui, daqui caiu para cá. Desculpa aqui. Então o índice Bovespa que chegou a 121 mil pontos, né? Caiu para 63 e parou mais ou menos aqui em 73 mil sexta-feira. Tá? Se você for ver bem, no decorrer dos anos, esse gráfico é mensal. Cada candle desse, cada coisinha dessa que é o candle, é um mês. Então você vê que mesmo assim existe um ganho desde 2016 até hoje. Então no longo prazo, ó, tá muito bom, tá? Mesmo assim, olha aqui no longuíssimo prazo vamos botar aqui desde 2005, olha aqui, 2005 para cá, mesmo assim subiu. Então esse é o gráfico do Bovespa. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da Vale aqui. Esse aqui é um gráfico da Vale, tá? Você vê que a Vale realmente caiu, a Vale chegou a 59, 60 reais, caiu, fechou em sexta-feira, hoje é 29, 28, 27, já em 40 mil. Então ela recuperou muito rápido, tá? Veja que em 2016 a Vale valia 7 reais. Então mesmo nessa queda, quem comprou a ação da Vale em 2016, subiu, caiu, o Brumadinho caiu, né? Comprou a 6 reais, hoje tem um patrimônio de 40 reais. Nada mal, né? Para quem está investindo no longo prazo, isso é muito bom. Então vale realmente, contando aqui nesse curto prazo, alguns meses, né? Tem 3 meses, a Vale despencou daqui para cá. Mas lembra que é só 3 meses. Vamos dar uma olhadinha no Itaú. Itaú, gráfico até parecido com o da Vale. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. De repente, nos últimos 3 meses aqui, deu-lhe uma caidona, tá? Ó, últimos 3 meses, Itaú cai. Mas veja só, de 2015, estamos aqui, vou botar 2015, para cá, olha quanto valorizou. Então, estou pegando alguns ativos de setores diferentes, né?
Esse aqui é um gráfico da Azul, tá, pessoal? Então, aqui caiu realmente, ó. Subiu e depois foi lá para baixo. Então, linhas aéreas realmente elas são bastante acometidas. Vamos dar uma olhada agora no setor elétrico. Essa é a TRPL, que é a Transmissão Paulista de Energia. Então, veja que ela vem crescendo, essa empresa só cresce. Chegou aqui 25, caiu para 19, tá? Elétrico, pessoal, com crise, sem crise, com vírus, sem vírus, não interessa. A energia não vai, sempre vai demandar de energia, então você sempre vai precisar. Vamos ver uma outra empresa aqui. Comgás. A Comgás é a companhia de gás de São Paulo. Ela veio, subiu em janeiro. Em janeiro subiu, veja o quanto essa empresa subiu e caiu. Vê que parece que ela foi subir com a crise. Aí deu uma queda, mas não caiu tanto, porque gás todo mundo precisa. Então, vamos lá. Alguns setores mais acometidos. Deixa eu abrir um outro site aqui. Então esse site já é outro, o Fundamentos, né? Muito bom. O que eu quero mostrar para vocês, tem um monte de coisa, balanço, muita coisa para ver. É o que interessa muito para quem investe no longo prazo, tá? Não é só isso que você tem que ver, mas tem que ver. Então, independente se a ação do Itaú caiu, de qualquer ativo caiu, você não vai vender o seu ativo. Por isso que você tem que ter a reserva de liquidez. O que me interessa é isso aqui, ó. Itaú vai pagar 8,7 de dividendo. O que quer dizer isso? Em um ano você vai ter um rendimento só baseado em bonificação, juros sobre capital próprio, proventos, de 8,7%. Então não me interessa se o Itaú está 22, ou está 30, ou está 21. O que me interessa é isso aqui, porque eu não vou vender a minha ação. O que me interessa é isso. Outra empresa aqui que eu quis mostrar. Mostrei lá, vou mostrar para vocês. Comgás. Olha quanto essa empresa vai pagar esse ano, 18%. Interessa se caiu de 200 para 140. Não interessa isso, eu não vou vender, né? TRPL, vamos dar uma olhada na Transmissão Paulista de Energia. TRPL vai pagar 7%, melhor do que qualquer renda fixa. Lembra que a taxa Selic está 3,75%. Tudo vai ser quase baseado nisso aí. Então, o que me interessa é isso aqui. Tá? Então, como eu vi, para mim, o único problema é se eu precisasse vender as minhas ações agora. Eu comprei por 40, vale, vou vender por 30, 32, então eu ia perder. Quem investe no longo prazo não tem problema, esse sobe e desce. O que me interessa é acumular patrimônio e viver do rendimento, que é do dividendo que essas empresas vão lhe prover. Você se tornou dono dela, você tem uma relação societária com ela. Não é uma visão de trade, que é comprar e vender, comprar e vender. Para a gente que investe no longo prazo é ser sócio mesmo da empresa. Eu ainda ganho um extra que eu faço o mercado de venda de opções, que nos vídeos anteriores eu falei. Então a pergunta que me fizeram várias vezes, colega médico, colega não médico, até a minha esposa, por que a gente vai fazer? O que eu fiz? Eu melhorei, eu aumentei a minha posição. Eu investi no longo prazo. Eu acreditei nisso. Warren Buffett diz uma frase muito legal, abre aspas. O mercado de ações não é um mercado de risco, e sim de oportunidade. Fecha aspas. Outro que eu falo em alguns vídeos, Barão de Rothschild, que ficou bilionário na época que Napoleão destruiu a Europa, ele dizia, compre quando houver sangue na rua. Ele fazia isso, ele comprava a famosa galinha morta e ficou milionário. Então eu melhorei a minha posição. Uma coisa é certa, eu vi 40% do meu patrimônio desaparecer. Número, tá, pessoal? Em real. Tá? Aquilo desapareceu. Porém, meus ativos, ou seja, minhas ações, continuavam mesmo. Digamos que eu tinha 10 mil ações,
eu continuo com as 10 mil ações, só que elas não estão valendo a mesma coisa, realmente perderam valor. É como eu estou aqui no meu apartamento, a rua está cheia de buraco, o esgoto é entupido, a rua alaga, esse apartamento desvaloriza. De repente a prefeitura resolve revitalizar a área, asfalta, constrói uma escola, melhora tudo e o apartamento valoriza. Então, eu só ia ter perda se eu vendesse quando ele estava desvalorizado. Então, se eu vender agora meus ativos, eu vou ter uma perda monstruosa de 40% a 50%. Mas não é a minha intenção. Graças a Deus eu tenho a reserva de liquidez justamente para isso. Então, o que eu fiz? Peguei um pedaço da reserva, aquela história de o mercado é de oportunidade, não de risco, e comprei mais ativo. Quanto? Eu aumentei em média 30% a 35%, quase 40% a minha posição, comprando mais ativos. Principalmente Vale e Itaú. Isso aqui não é uma orientação de compra e venda, nem quero que faça isso. Estude o mercado para saber o seu perfil. Então, pessoal, minha orientação. Agora, quem não tem experiência nenhuma em mercado, se quiser investir, entre no mercado, mas entre com cautela, não entre com tanto desespero. Pega aquele dinheiro que você não vai precisar pelo menos 5 anos e entre no mercado. E não todo também. Pegue uma parte. À medida que você for ganhando segurança, vá comprando mais. Não se prenda naquilo, poxa, mas já aumentou, podia ter comprado semana passada, mais barato. Não é assim, vai comprando. Comprou um pouco agora, aumentou semana que vem, tá com coragem, estudou, compra mais um pouquinho, vai aumentando a sua posição. Quem já investe, eu acho que já está na segurança de ir um pouco mais à frente, ser um pouco mais ousado, mas sempre respeitando a reserva. Então era isso que eu queria falar para vocês, que não é a hora de se desesperar, é a hora da gente sim lutar para acabar com essa pandemia, mas também não adianta a gente ficar só parado vendo a banda passar, vamos tentar melhorar, até porque quando passar essa pandemia, a gente pode estar numa situação financeira melhor para até poder ajudar quem não está, quem não teve essa oportunidade de investir agora. A gente, tendo um bom recurso, a gente pode ajudar as outras pessoas. Sem nada, a gente não pode ajudar muita coisa. Até pode, mas bem pouco. Então é isso que eu queria falar, pessoal. Tenha cautela. Se tem dúvida, não faça nada. Às vezes a melhor coisa para fazer é não fazer nada. Se tem um pouquinho de confiança, vai aos pouquinhos e assim vá melhorando o seu patrimônio. Acumule patrimônio sem se prender a preço. E lembre-se, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Um abraço, até a próxima.